Olá pessoal, vamos continuar aqui a dar sequência na disciplina. Esse é o nosso terceiro vídeo. Nos outros vídeos nós vimos a teoria, exercícios, exemplos, né? E exemplos no MATLAB relacionados ao capítulo 2, né? Que fala de sistemas lineares invariantes no tempo, sinais de sistemas de uma forma geral, sistemas lineares invariantes no tempo, convolução, fala de propriedades, fala de equação de diferenças, e no final a gente falou de transformada de Fourier e resposta em frequência. Então até agora a gente viu isso. Hoje a gente vai ver o resto desse capítulo 2, que é o resto de transformada de Fourier. Basicamente nós vamos ver nesse vídeo as propriedades de simetria da transformada de Fourier e as propriedades em si da transformada de Fourier. Ok? Então nós vamos começar com as propriedades de simetria da transformada de Fourier, que é basicamente uma, certo? Eu vou passar um pouco o que tem no slide aqui, tá? Porque o slide ele é mais genérico e ele fala apenas, ele fala de forma mais genérica para qualquer sinal. E eu vou me restringir apenas para o caso em que os sinais no domínio do tempo são reais. Então eu vou pular direto para a tabela do livro, o livro Discrete Time Signal Processing, né? Para quem está acompanhando, do Oppenheim, Schafter e Buck. Então eu sugiro que vocês vejam essa parte por essa tabela 2.1 do livro. Tá? Essa parte de cima é a parte mais genérica, é a parte que serve para qualquer sinal, seja ele real ou complexo, no domínio do tempo. Então essa parte a gente não vai ver, porque aqui a disciplina a gente vai estar focado apenas em sinais que são reais no domínio do tempo, que é essa parte de baixo aqui, tá? Ok? A gente vai se focar primeiro aqui nessa propriedade 7, que é a mais importante de todas. As outras, no fundo, são consequências dela. Na verdade, até a 11 é a consequência dela. O que essa propriedade diz? Essa propriedade diz que uma transformada de Fourier de um sinal real no domínio do tempo, ela é conjugado simétrica. Significa simplesmente que o lado as frequências negativas, elas são o conjugado da positiva. Ora, a gente sabe que a transformada de Fourier é complexa, então a transformada de Fourier numa frequência menos 10 vai ser o conjugado na frequência 10. Só isso. Ela é conjugado simétrico. Tá? Aqui, você tem no livro aqui, não sei se ele tem Não, ele não faz a demonstração. Mas a demonstração é bastante simples. Certo? Bastante simples mesmo. Basta você pegar aqui a definição de transformada de Fourier. Ó, essa equação aqui. Certo? Se você substituir, se você conjugar essa transformada de Fourier aqui, ó, do lado esquerdo e do lado direito, então, o x é real, não vai conjugar. E essa exponencial complexa aqui, quando você conjuga uma exponencial complexa de modo unitário, é a mesma coisa que você trocar o sinal do argumento, da fase. Né? O que é um conjugado? Você tem duas formas de você ver o conjugado. Né? A primeira é você mantém a parte real intacta e a parte imaginária você troca o sinal dela. A outra forma de você, se estiver na forma parte real imaginária. Se você estiver na forma polar, então o conjugado, o que ele faz? Ele mantém o módulo e ele troca o sinal da fase. Tá? Então, aqui como está em forma polar, você apenas trocaria o sinal dessa fase, ficaria mais aqui. Ou seja, eu estou apenas trocando o sinal do ômega, eu posso ver dessa forma. Ou seja, conjugar é o mesmo que trocar o sinal do ômega. Então a gente chega... Está tendo um barulho aqui. Então, seguindo... Então, a gente chega facilmente, né, nessa expressão aqui, que está aqui. Desculpa, que está aqui, né? Certo? Então, ela é conjugada simétrica transformada em Fourier, para qualquer sinal real no domínio do tempo. Tá? Essa mesma propriedade, eu posso explicar ela de outra forma, que é essas duas propriedades 9 e 8 aqui. A 9 e 8 juntas, elas são a mesma coisa da 7. Mesma coisa, idêntico. Só que na 8 e na 9 eu estou quebrando ela nas partes real e imaginária. Olha, eu dizer que a transformada de Fourier é conjugado simétrico, como eu já falei, né? O conjugado é o mesmo que manter a parte real e trocar o sinal da parte imaginária. Então as propriedades 8 e 9 juntas são a mesma coisa da propriedade 7. Ou seja, a transformada de Fourier de um sinal real, um sinal que é real no domínio do tempo, a parte real da transformada de Fourier é simétrica, é uma função par, e a parte imaginária da transformada de Fourier é uma função ímpar.
ou uma função antissimétrica, como a gente fala. Tá? E outra forma de ver, seria usando a forma polar, seria as propriedades 10 e 11. As propriedades 10 e 11 juntas também equivalem à propriedade 7. Tá? Se você colocar na forma polar a propriedade 7, você vai chegar à conclusão que o módulo transformado de Fourier é uma função par, ou seja, simétrico em relação à origem, ao eixo x, e a fase da transformada de Fourier é uma função ímpar, ou seja, antissimétrica em relação ao eixo x. Ou seja, você tem a parte real simétrica e a parte imaginária antissimétrica. Sempre vai ser assim. Essas propriedades 10 e 11 elas são mais interessantes, porque, como talvez já tenham reparado, a gente vai usar muito mais a forma polar da transformada de Fourier do que a forma parte cartesiana, né? Retangular, a parte real imaginária. A gente vai usar muito mais a forma polar. Aqui embaixo tem um exemplo, ó. Aqui mostra a parte real e a parte imaginária da transformada de Fourier. A transformada de Fourier disso aqui, ó. Aquele exemplo bem clássico, né? Esse exemplozinho aqui, ó, que dá essa transformada de Fourier. Aí em seguida ele calcula a parte real e a parte imaginária, tá aqui. Ele plota as duas e mostra que a parte real é uma função par e a imaginária é uma função ímpar. Depois ele plota o módulo e a fase, que é o que a gente vai mais utilizar aqui. E o módulo é simétrico e a fase é antissimétrica. Por isso, pessoal, que eu gosto muito mais, não sei se vocês lembram disso, eu falei que a transformada de Fourier a gente sempre pode representar entre 0 e 2π ou menos π a π. Por isso que eu gosto muito mais de representar entre menos π a π. Porque ele fica bem simétricozinho desse jeito aqui, ó, tá vendo? Bem simétrico. Tá? E aqui é antissimétrico. Na verdade, o que acontece é que quando você vai plotar uma transformada de Fourier, de um sinal real, já sabendo disso, basta você plotar de 0 a π. Não precisa nem plotar de menos π a π, basta plotar de 0 a π, porque você sabe que a parte negativa, o módulo vai ser a mesma coisa e a fase vai ser o oposto. Tá? Ok? Então, voltando aqui, então, acho que deu para entender, essa é a principal propriedade de simetria da transformada de Fourier. Tá? Deixa eu apagar aqui também o negócio que eu coloquei aqui. Tá? E a outra propriedade, essa aqui, a 12 e a 13. Elas também não são difíceis de você demonstrar. Sabe? Eu vou dar aqui o caminho das pedras, mais ou menos como seria a demonstração. Quem tiver interesse, tenta fazer. Seria o seguinte. Não sei se vocês já ouviram falar... essa aqui tem aqui, né? Não sei se vocês já ouviram falar que todo sinal pode estar aqui, é o que está escrito aqui. Ó. Todo sinal pode ser expresso como a soma de um sinal par mais um sinal ímpar. Na verdade, talvez você tenha ouvido falar isso em termos de função. Todo sinal pode ser expresso como a soma de uma função par mais uma função ímpar. Tá? Como assim, professor? Pegue essas equações aqui, 16 e 17, ignorem esses asteriscos aqui. Esses asteriscos seriam por caso genérico de um sinal ser complexo. Tá? Mas vamos ignorar. Ignora esses asteriscos aí. Então é o seguinte. Se você definir a função par como esse x é aqui, e a função ímpar como esse xo, você vê que esse xe é par. Porque se eu trocar o n por menos n, eu não estou mudando o xe. Ignorem, mais uma vez, ignorem esse conjugado aqui. Tá? E nessa função xo aqui, o e é de even e o o é de odd, que é par e ímpar. Né? E o xo, que é a parte ímpar, se você trocar o n pelo menos n aqui, ó, aqui vai ficar menos n, aqui vai ficar n, vai ficar o menos xo. Então, o xo é ímpar e o xe é par. E se eu somar os dois, ó, eles vão se cancelar e vai dar x de n, como está aqui. Tá? Então, é uma demonstraçãozinha rápida de que todo sinal pode ser expresso como a soma de um sinal par mais um sinal ímpar. Tá? Mais uma vez, vamos ignorar esse conjugado aqui, porque isso aqui é por causa de números, sinais no mesmo tempo que são complexos. Então, se você pegar um sinal aqui par, por exemplo, joga um sinal par aqui, ó, ele vai... Fazendo umas continhas aqui que eu não vou fazer, certo? Mas você vai ter, por exemplo, x de n e o x de menos n é igual ao x de n, né? Aí você pode quebrar esse somatório em dois, o pro lado positivo e pro lado negativo, né? E aí o pro lado positivo, o de x de menos n vai ser sempre igual ao x de n, né? E aí você pode botar ele em evidência, o x de n e o x de menos n. Aí você vai chegar... Se as pessoas falam umas batidas aí, eu vou tentar falar mais alto, tá? Mas eu vou seguir aqui. Dando uma batida aqui em casa. No vizinho, na verdade. Então, aí você
vai quebrar, né? Vai ter, você tem que fazer isso em casa, é interessante, tá? Você vai, se não, procura uma demonstração na internet que acha fácil. X de menos n, eu vou ver se eu acho essa demonstração e coloco na descrição do vídeo, tá? Você que tem o x de n e o x de menos n, você vai ter a evidência que eles são iguais. Aí vai ficar exponencial de menos j ômega n mais exponencial de mais j ômega n. Aí você vai dar o cosseno. Entendeu? Aí, basicamente, isso pode dizer que se eu tirar a transformada de Fourier de um sinal que é par, uma função que é simétrica, par, vai dar real a transformada de Fourier. Entendeu? Então, é isso que diz essa propriedade aqui. Ó, a transformada de Fourier de um sinal que é par dá sempre real. E se você pegar um sinal que é antissimétrico, mais uma vez, tenta fazer, quem tem mais interesse, tenta fazer essa demonstração. Vou tentar colocar na descrição do vídeo. Se for um sinal antissimétrico, o x de n vai ser igual ao x de menos n. Aí quando você bota o x de n, o x de menos n vai ser menos o x de n, né? Aí você bota o x de n em evidência, vai ficar exponencial de menos j ômega n menos exponencial de j ômega n. Vai dar um seno. Vai dar menos sem o j, né? Vai dar 2j seno. Né? Então, vai dar uma coisa puramente complexa. Vai dar j vezes um negócio real. Entendeu? Então, vai dar puramente imaginário. Desculpa, puramente imaginário. Então, a transformada de Fourier, que é algo... A transformada de Fourier de um sinal que é ímpar, ela é puramente imaginária. Então, essas duas propriedades aí, a 12 e a 13, que a gente nem vai usar tanto, certo? Mas elas são importantes para você entender o seguinte. A transformada de Fourier de um sinal que é par, ela é puramente real. A transformada de Fourier de um sinal que é ímpar é puramente imaginária. E se você quebrar o sinal assim, ó, desse jeito aqui, qualquer sinal eu posso quebrar, como sendo a soma de um par mais um ímpar. Então, a transformada de Fourier da parte par vai ser a parte real da transformada de Fourier, e a transformada de Fourier da parte ímpar é a parte puramente imaginária da transformada de Fourier. A gente nem vai usar o tanto, mas ele é super importante para te entender a transformada de Fourier. Certo? Então, entender principalmente o significado físico das partes real e imaginária da transformada de Fourier. Então, o significado físico da parte real da transformada de Fourier é esse. Ela é a transformada de Fourier da parte par do sinal. Todo sinal não pode ser expresso como a soma de um sinal par mais um ímpar. Ela é a transformada de Fourier da parte par do sinal. E a parte puramente imaginária da transformada de Fourier é a transformada de Fourier da parte ímpar do sinal, do x, ó. Entendeu? E fica mais legal ainda se você perceber que o cosseno é um sinal par. Né? Então é como se fosse assim, se eu tenho um sinal que é par, ou a parte par do sinal, eu preciso só de cosseno, só da parte real, que é o cosseno. O cosseno é a parte real da exponencial complexa. Então, eu vou precisar só da parte real da exponencial complexa, só o cosseno. Entendeu? Mas para expressar um sinal par como soma de senos e cossenos, eu vou precisar só de cossenos. Porque o sinal é par e o cosseno é par. Então, eu não uso nenhum seno na decomposição desse sinal, como soma de senos e cossenos. E já a parte ímpar do sinal, né, eu vou precisar apenas de senos. Se eu quiser expressar um sinal ímpar como decompõe senos, como soma de senos e cossenos, eu vou precisar só dos senos, porque os senos são ímpares e os cossenos são pares, entendeu? E o seno é a parte imaginária da exponencial complexa. Então, essa interpretação física eu acho super bacana para a gente entender a transformada de Fourier. Ok, pessoal? Deu para entender? Mas a gente vai usar bem mais essa representação aqui na forma polar. Ok? Que eu já mencionei a interpretação física dela, né? Então, vamos seguir aqui. Dê uma olhada nesse exemplo 2.25. Tá? E vamos seguir aqui para, agora sim, as propriedades de Fourier propriamente ditas. Essas são as chamadas propriedades de simetria, certo? Que era para ser a seção 9. Eu botei duas seções, 8 era para ser a seção 9. Tá? A partir daqui eu coloco 9. Foi só naquele slide 47 que eu botei 8. Tá? Ok? E chegamos aqui nos teoremas da transformada de Fourier, propriamente dita. Aqui é a notação que a gente vai utilizar, né? Vou chamar x1 da transformada de Fourier de x1, x2 de x2, h do h e assim vai, tá? Então, a primeira propriedade, a mais simples de todas, talvez a mais importante, é a linearidade. A transformada de Fourier é linear. Se não fosse linear, a gente não estava nem usando ela aqui, né?
Porque ia complicar tudo, tá? É muito fácil demonstrar linearidade. É só você jogar isso aqui na transformada de Fourier e você acha isso, é direto, tá? Você vai ver uma operação linear, ou seja, a soma de dois sinais, de x1 mais x2, a transformada de Fourier dessa soma vai dar x1 mais x2. E se eu multiplicar por uma constante, o sinal no tempo, na frequência ele é multiplicado pela mesma constante. Tá? Em seguida, nós temos a propriedade do deslocamento no tempo e na frequência. Tá? Eu vou ver se também coloca a demonstração disso na descrição do vídeo. Tá? São demonstrações bem simples. Por exemplo, o deslocamento tempo e frequência, você pega esse x de d aqui, tá? E você joga x de d não, x de n menos nd, da equação 22. X de n menos nd. Aí você joga nessa expressão aqui 11, x de n menos nd, aí você vai fazer uma mudança de variável. Né? M é igual a x de n menos nd. Aí você vai fazer essa mudança de variável, tá? E faz uns pequenos desenvolvimentos, é bem rápido. Vou tentar colocar na descrição do vídeo. E aí você chega nisso aqui, ó, certo? Ou seja, a transformada de Fourier é a mesma, x exponencial j atômica, vezes essa exponencial complexa de módulo unitário, que é a exponencial de menos j ômega nd. Tá? Você pode interpretar essa equação aqui, essa propriedade 22, esse deslocamento do tempo, simplesmente como se eu tivesse passado o sistema por um filtro de atraso ideal. A gente já estudou o filtro de atraso ideal, não sei se vocês lembram, né? O atraso ideal ele atrasa, ele transforma x de n menos nd, e não sei se vocês lembram, mas a resposta em frequência dele era justamente isso aqui, ó, a resposta em frequência dele. Tá? Então, como a gente já viu, né, eu já antecipei isso, né, quando a gente convolve, passa um sinal no domínio do tempo, que faz uma convolução por um filtro, na frequência que vale é só fazer o produto da transformada de Fourier. Eu vou capturar já, mas eu já mencionei isso com vocês. Né? Então, é como se eu só estivesse multiplicando, é como se eu estivesse passando um x de n por um filtro de atraso ideal. Na saída, eu vou ter esse x de n menos nd, né? E a transformada de Fourier disso vai ser quem? Vai ser o x original, x exponencial de atômica, vezes a resposta em frequência do filtro passa baixa, ou atraso ideal, que é isso aqui em vermelho. Que é essa parte desse quadrinho em vermelho, que a gente já viu. Tá? Ou seja, quando eu atraso um sinal no domínio do tempo, equivale a multiplicar por uma exponencial complexa no domínio da frequência, de modo unitário. Ou seja, eu estou mudando apenas a fase da transformada de Fourier. Já mencionei isso também, né? Dar um atraso no sinal equivale apenas a modificar a fase da transformada de Fourier. Não modifica o módulo da transformada de Fourier. Por quê? Porque quando eu dou um atraso no sinal, eu não estou mudando os senos e cossenos que eu estou usando, as exponenciais complexas que eu estou usando na decomposição. Eu estou apenas dando um atraso nelas, certo? Mas eu não estou modificando as amplitudes desses senos e cossenos ou exponenciais complexas. Eu estou apenas dando um atraso. Ora, dar um atraso é modificar a fase inicial da onda. Certo? Quando eu modifico um atraso de um seno, de um cosseno de exponencial, quando eu dou um atraso de um seno e um cosseno de uma exponencial complexa, é o mesmo que modificar a fase inicial dela. Tá? Ou seja, eu estou mudando apenas a fase da transformada de Fourier. Tá? Lembre-se, a fase da transformada de Fourier tem a ver com a fase inicial desses senos e cossenos exponenciais complexas dessa decomposição. Ok, pessoal? Em seguida, nessa equação 23, nós temos uma outra propriedade. São duas propriedades. A 22 é uma, deslocamento do tempo, e a 23 é deslocamento na frequência. Então, deslocamento na frequência, equação 23, né, é fácil também. Eu posso pegar agora é isso aqui, ó. Eu pego isso aqui. Eu pego isso aqui e vou substituir nessa equação agora 10, na 10. E aí eu faço a mudança de variáveis também. Eu chamo, por exemplo, ômega menos ômega zero de θ. Aí eu faço a mudança de variável, faço um desenvolvimento bem simples. Podem tentar fazer. E aí eu chego nessa equação 23. Que ela me diz o quê? Ora, me diz que um deslocamento da transformada de Fourier na frequência equivale a, no tempo, multiplicar por uma exponencial complexa. Então, olha que interessante. Deslocar o sinal no tempo equivale a multiplicar por exponencial complexa na frequência. E deslocar o sinal na frequência equivale a multiplicar uma exponencial complexa no tempo. Cuidado apenas que aqui tem um menos, essa exponencial complexa aqui, ó, tem um menos. Tá, deixa eu botar a mãozinha aqui de volta. Aqui tem um menos nessa exponencial complexa. Tá, e nessa aqui não tem, é mais. Tá? Ou seja, multiplicar um sinal no domínio do tempo
por uma exponencial complexa, eu posso fazer uma translação na frequência. Essa propriedade é muito importante. Eu vou colocar também na descrição do vídeo uma ilustração disso, tá? Um videozinho fazendo ilustração, mas eu coloquei no Siga também um código do MATLAB que ilustra isso, esse deslocamento, onde eu multiplico um sinal no domínio do tempo, no exponencial complexo, ou desloco ele no domínio da frequência. Tá? Então, dê uma olhada nesse vídeo, dê uma olhada nesse código do MATLAB que eu coloquei. Na verdade, nesse código, eu não multiplico nem por exponencial complexo, eu multiplico pelo cosseno. Tá? Se vocês lembram, um cosseno por exemplo, de ômega 0n é exponencial de j ômega 0n mais exponencial de menos j ômega 0n dividido por 2. Então, o cosseno é a exponencial no lado com a frequência positiva mais a exponencial com a frequência negativa dividido por 2. Ou seja, quando eu multiplico um sinal por um cosseno, eu estou fazendo essa propriedade 23 duas vezes e dividindo por 2. Eu estou deslocando ele para uma frequência para a direita e deslocando para a esquerda dividindo por 2. Então, vocês vão ver isso nesse código do MATLAB e nessa ilustração que eu coloquei, que multiplicar um sinal por um cosseno, eu jogo uma frequência para um lado, jogo para um outro lado, jogo o sinal para um lado, jogo para o outro lado e divido por 2. Eu faço uma translação na frequência, só que agora eu mantenho o sinal simétrico. Certo? Lembra que a gente viu agora? Para um sinal ser real no domínio do tempo, ele tem que ser, a transformação dele tem que ser antissimétrica, ou seja, tem que estar, o módulo tem que ser simétrico e a fase antissimétrica. Tá? Quando eu faço essa 23 aqui, eu perco a simetria. Porque um sinal ele era simétrico, mas eu desloquei ele só para a direita e ele perdeu a simetria. Então, quando eu faço com o cosseno, também ele não é mais real que eu multipliquei por exponencial complexa. Tá? Quando eu multiplico pelo cosseno, aí ele continua sendo real. Tá? Isso, pessoal, só um segundo. Aqui eu mostro um exemplo do que acontece. Ó, quando eu multiplico por um cosseno, eu jogo ele para um lado e jogo ele para o outro. Se eu fosse só exponencial complexa, com a frequência positiva, eu só deslocaria para cá. Se for só com a frequência negativa, para cá. Mas como é o cosseno positivo e negativo, eu desloco para cá e para cá. Esse é o processo de deslocamento na frequência. Tá? A propriedade aqui, eu estou colocando ela em termos da exponencial complexa, porque a propriedade é essa. Mas na prática, a gente normalmente usa o cosseno ou o seno, né? Para deslocar sinais. Essa propriedade é importantíssima, pessoal. Vocês podem ver, a gente chama isso normalmente de amplitude modulation, né? Porque isso em telecomunicações é chamado de modulação em amplitude. Porque tem esse efeito que está mostrado aqui. Ó. Se você tem um sinal original, aqui está contínuo, mas vale para discreto também. O sinal original aqui em vermelho, e eu estou multiplicando por um cosseno, que se chama de portadora, carrier aí, que é a porta do modulating signal, o sinal que vai ser modulado, né? E aí, quando você multiplica os dois, você tem esse sinal aí em azul. Então, por que o nome é AM, né? A modulação em amplitude? Porque esse sinal em azul ele vai ser um cosseno, cuja envoltória, aqui trajejado, é o sinal vermelho. O sinal vermelho é a envoltória desse sinal azul aí. Tá? Aí vai acontecer isso em frequência. Na frequência vai acontecer isso aqui. Essa é uma propriedade importantíssima, porque é assim que a gente desloca sinais no domínio da frequência. Toda vez que a gente quer que um sinal ocupe uma certa banda de frequência, a gente faz isso, multiplica por um cosseno, que são duas exponenciais complexas, né? Duas exponenciais complexas. Por exemplo, toda transmissão sem fio é baseada nisso. Celular, rádio, Bluetooth, tudo é baseado nisso. Toda transmissão sem fio, o sinal tem que ocupar uma certa faixa de frequência. Eu estou falando desse exemplo que seria contínuo, mas o contínuo e o discreto têm a mesma propriedade, idênticas. Tá? A 22 e a 23 são idênticas para tempo contínuo e tempo discreto. Então, toda transmissão sem fio, o sinal transmitido tem que ocupar uma certa faixa específica de frequência, regulamentada. Você não pode sair ocupando qualquer faixa, porque iria chocar e ter interferência uns com os outros. Então, você tem que ocupar aquela faixa específica. E como é que o sistema faz para que você ocupe aquela frequência específica? Ele multiplica pelo cosseno e você vai lá para aquela frequência do cosseno. Resumindo, é isso. Tá? Ok? Inversão no tempo. Essa propriedade é interessante, é bem simples também. Se vocês quiserem ver a demonstração, é bem simples. É só jogar lá na expressão transformada de Fourier. Diz que se eu fizer um espelhamento no domínio do tempo, essa 24, eu tenho um espelhamento na frequência também. Se eu trocar
N por menos N é o mesmo trocar ômega por menos ômega. E se o sinal for real, equivale a tirar o conjugado, porque a gente já viu que pegar o negativo da transformada de Fourier é o mesmo que fazer o conjugado. Essa diferença na frequência, a gente vai usar pouco isso, tá? Mas, enfim, tá aqui essa propriedade, vocês podem dar uma olhada, eu vou passar direto. Tá? E os dois últimos, não, os dois últimos não. Vou passar logo para esse, que é o seguinte. Não, desculpa. O teorema da convolução, vou falar o teorema da convolução. Isso eu já falei um pouco, né, que diz que a convolução no domínio do tempo é o produto no domínio da frequência, como está mostrado aí. Essa é a propriedade base, chave da transformada de Fourier. Né? É por isso que ela é tão importante. Porque quando eu passo o sinal por um sistema, eu tenho aquela operação de convolução, que é uma operação completamente não intuitiva, ninguém sabe direito o que vai dar na saída. Você vê uma resposta impulso, você não tem nem ideia do que aquilo vai dar. Não tem nem ideia. Tá? Mas isso, no domínio da frequência, vai dar só o produto das transformadas de Fourier. Entendeu? Então, a gente tem só o produto, então facilita demais. Certo? A demonstração disso é bem simples, indo aqui para o livro. Ó, essas propriedades todas, aqui são esses teoremas que eu estou falando aqui. Eu vou revisar essa tabela daqui a pouco. Mas a gente está aqui, ó, na convolução, ó, é bem simples. É só você pegar essas duas equações aqui, ó. Tá? Lembra que eu falei, aqui, nessa equação aqui, ele está só expressando um integral como uma soma de Riemann, né? Tá? Mas você pode, eu acho que eu falei isso em vocês nem gostaram muito que eu falei em soma de Riemann, né? Mas enfim, se você não quiser nem olhar para a soma de Riemann, olha só para esse lado aqui, certo? E pensa assim, esse lado aqui, essa transformada foi inversa, né? Eu estou expressando um sinal com uma soma ponderada de exponenciais complexas, está aqui ela, né? Ora, a saída, então, vai ser também a mesma soma ponderada de exponenciais complexas, visto que exponenciais complexas são autofunções de sistemas lineares invariantes no tempo. A saída vai ser a mesma expressão, só que cada exponencial complexa é multiplicada pela sua respectiva resposta de frequência. Então, é só olhar daqui para cá, direto. Como isso é uma expressão de uma transformada de Fourier inversa, isso aqui é igual ao y de exponencial de ômega. Então, daqui a gente chega nisso. Facinho demonstrando. Né? Essa é a propriedade mais importante de todos, com a linearidade, claro, né? Mas assim, esse é o diferencial da transformada de Fourier. É essa propriedade da convolução, tá? Enfim, é o que vai facilitar tudo, tá? E temos também o teorema de Parseval. O teorema de Parseval diz o seguinte, que a energia de um sinal, isso aqui é a energia, certo, pessoal? Isso aqui, ó, é a definição de energia de um sinal, tá? Ok? Se eu tivesse dividido pelo número, se fosse sinal finito, certo? Um sinal, sei lá, m termos, e eu dividisse por m, aí seria a potência, tá? Mas como não está dividido, é só energia, tá? Okay? Isso é uma energia no domínio de um sinal discreto. Se fosse um sinal contínuo, seria a integral. Seria a integral do x de t, módulo de x de t ao quadrado, tá? Ok? Então, o teorema de Parseval diz basicamente o seguinte, isso aqui, se você prestar atenção, é a energia de um período da transformada de Fourier, ó. A energia de um período, tá? Ok? Da transformada de Fourier. Só tem esse 2π. Esse 2π, ele vem, mais uma vez, ele vem porque está expresso em radianos por segundo. Se isso estivesse expresso em df, f sendo hertz, lembra? Ômega igual a 2πf, né? Então, se eu mudasse essa equação ao lado direito da 27, para expressar em vez de ômega, que é em radianos, né? Para expressar em... Na verdade, não é nem hertz, no caso seria... Não tem nem o segundo, o tempo aqui não é nem contínuo, não seria nem radianos por segundo e hertz, seria radianos por amostra, e em vez de hertz seria 1 por amostra. Mas eu vou falar hertz para vocês entenderem, tá? Mas a rigor não é hertz, tá? Então, se eu mudasse de ômega para f, aí esse ômega igual a 2πf, né? Então, o f é igual a ômega sobre 2π. Então, df seria d ômega dividido por 2π. Em resumo, se eu expressasse a 27 em termos de f, não teria esse 1 sobre 2π. Esse 1 sobre 2π aparece porque eu estou expressando em radianos, tá? Por segundo. Ok? Então, diz basicamente que a energia do sinal no domínio do tempo é a energia de um período da transformada de Fourier. Tá? É isso que diz o teorema de Parseval. Tá? Que é bem interessante, a gente vai fazer alguns exemplos com ele aqui. Eu vou passar para vocês, pelo menos, tá bom? Ok? E como última propriedade,
Também não vou demonstrar essa, tá? Diz o teorema da convolução fala que o produto no tempo é a convolução na frequência. Esse teorema da modulação do genelamento diz que o produto no tempo é a convolução na frequência. Tá? Então está aqui o produto de dois sinais no tempo dá a convolução na frequência. Mais uma vez tem esse 1 sobre 2π por conta do radianos. Tá? Certo? É engraçado que assim, ele tem essa simetria. A gente não vai explorar aqui, mas porque a gente tem que ser mais rápido. Mas num curso mais elaborado de sistemas lineares, realmente a gente vê essa questão da simetria. Se eu faço uma coisa no tempo, acontece outra na frequência. Se eu faço essa outra no tempo, acontece a uma na frequência, entendeu? Convolução no tempo, produto na frequência, produto no tempo, convolução na frequência. Existe sempre essa simetria na transformada de Fourier. Tá? Ok? E aí no final eu tenho aqui uma tabela, mas eu vou colocar, eu prefiro usar do livro mesmo. Tá? Que é essa tabela aqui. Ok? Eu mencionei todas essas propriedades aqui para vocês, certo? Então, linearidade, 2, deslocamento do tempo, 3, deslocamento na frequência, 4 é a inversão temporal, a 5 é da diferenciação na frequência, né? A 6 é da convolução e a 7 é do produto no domínio do tempo. E a 8 é a relação de Parseval. O 9, na verdade, é a generalização do teorema de Parseval, tá? Não sei se vocês lembram também, mas esse lado direito aqui da 9 eu posso interpretar como sendo o produto interno, lembram disso? Produto interno entre x e y, entre os dois sinais. Tá? Se for complexo, eu tenho esse conjugado. Se não for complexo, eu tiro esse conjugado. Então, o 9, esse lado esquerdo aí, ele nada mais é do que o produto interno entre x e y. E o lado direito? O lado direito é o produto interno entre x e y no domínio da frequência. Então, basicamente, ele diz que o produto interno no domínio do tempo é o produto interno em um período no domínio da frequência. Tá? Ele diz, mas a gente não vai usar muito esse 9, não. A gente vai usar mais a 8. Ok? Vou procurar também, se tem algum material extra, e colocar na descrição do vídeo sobre isso, tá? Já que ele não demonstra aqui as propriedades. Para quem tiver interesse, né? Quem não tiver interesse, não tem tanta necessidade de você saber essas demonstrações. Mais importante é saber aplicá-las. Para que elas servem, qual o significado físico delas. Isso eu acho mais importante. Mas, apesar de que eu particularmente acho que quando você vê a demonstração, você entende melhor o que está acontecendo. Tá? Então, eu vou tentar colocar uma demonstração dessas propriedades na descrição do vídeo. Ok? Vou ver aqui alguns exemplos. Eu vou colocar na prova também, para vocês, é bom vocês darem uma olhada nessa tabela 2.3 também, que são os de pares de transformada de Fourier. Tá? Aqui os principais pares, eu já comentei a maioria com vocês, né? Então vamos lá, ver se vocês estão afiados, tá? Transformada de Fourier de impulso é uma constante, impulso no domínio do tempo é uma constante no domínio da frequência, na 2 é um impulso deslocado, é uma exponencial complexa, no domínio da frequência. Essas duas são muito importantes. A gente viu isso quando a gente viu essa 2, a gente viu no caso do atraso ideal, certo? Vai lá no exemplo do atraso ideal que a gente vê essa 2 aí, tá? A 1 a gente viu também que é a transformação de uma constante que vai dar um impulso, 2π vezes um impulso, né? Lembra que esse somatório é só para dizer que ele é periódico no período 2π, tá? Certo? Essa 10 aqui é parecida com a 1. A gente viu também, tá? Essa 10 aqui é parecida com 1, que é a transformada de Fourier de um exponencial complexo que vai dar um impulso deslocado de ômega zero, tá? E mais uma vez, esse somatório é só para dizer que isso aqui é para ser infinito, que está cortado aqui em cima. Tá? Para ser infinito. É só para dizer que esse somatório para dizer que é periódico no período 2π, tá? Que a gente viu essa 4 também, a 5 foi que a gente não viu, nem a 6, nem a 7. Tá? São menos relevantes. A gente viu a 8 também, que é o passa baixa. Você vê no exemplo do passa baixa, a gente demonstra essa 8 aqui. E do média móvel, a gente demonstra essa 9 aqui. No exemplo do média móvel, tá? E o do cosseno são duas vezes a propriedade 8 e duas vezes a propriedade 10 juntas. Tá? Ok? Então, esses aí são muito importantes entender. Assim, é importante esses sinais mais básicos que eu mencionei, tirando esses 6, os 5, 6 e 7, os outros são importantes ter em mente isso. Tá? E olha aquela simetria que eu falei. Ó. Um impulso no tempo dá uma constante na frequência, certo? Aí, uma constante na frequência dá impulso, uma constante no tempo dá impulso na frequência. Uma exponencial complexa, aqui no domínio da frequência, dá um impulso no domínio do tempo. Uma exponencial complexa no domínio do tempo dá um impulso deslocado na frequência. Tá? A 8 e a 9, ó, um sinc no tempo dá uma janela na frequência, né?
uma janela no tempo dá uma coisa parecida com sync. Não é exatamente sync, que fura um pouco a simetria, mas uma coisa parecida com sync no tamanho da frequência. Ok? Tá? Vamos ver aqui alguns exemplos agora. Aqui eu sugiro para vocês o 2.26 a 2.29. O 2.26 é um exemplo de uma transformada que foi parecida com essa aqui, ó, a 5, tá? Desculpa, 4. Só que tem um atraso aqui, ó. Tem um atraso. Como é que eu posso fazer isso aqui? Você pode fazer na mão, mas você pode usar as propriedades, ó. Você pode pegar a partir desse sinal que você já sabe quem é, tá? Você sabe que a transformada foi isso. Aí você pode dar um atraso de 5 unidades. Então, o x1 aqui, que a gente sabe que é isso, a gente pode atrasar ele, o x2 ou o x1 atrasado. Então, usando a propriedade do deslocamento, né? Tá aqui o x2, ó. Vou voltar aqui na propriedade do deslocamento. Ó, vou voltar aqui. Ó, o deslocamento no tempo da multiplicação por exponencial complexa na frequência aqui, ó. Tá? Então, voltando para o exemplo agora, eu desloquei o x1 para gerar o x2. Então, o x2 o x na frequência. Temos aqui outra pessoa visitando a gente, ó. Vou dar tchau para a galera. É aluna essa aqui, viu, pessoal? Então, o x2 eu só multipliquei por essa exponencial complexa aqui, exponencial de menos j ômega 5w. 5 porque eu estou atrasando de 5 unidades, né? Aquele n0, aquele nd é 5. Só que o x2 não é exatamente o que eu quero saber, que é isso aqui, ó. Tá? O x2, não, se eu atrasar o x1 de n, eu vou ter exponencial de n menos 5 vezes o de n menos 5. Então, para chegar aqui, eu tenho que multiplicar por 5. Ó. Eu tenho que fazer isso. O a elevado a 5, desculpa. Isso aqui, eu tenho isso aqui. Porque eu atrasei por 5. Então, eu tive o de n menos 5, mas eu fiquei com a exponencial de n menos 5. Quando eu multiplico por a elevado a 5, fica a de n. Então, eu cheguei no final das contas, na linearidade, cheguei nisso aqui. Ok? Beleza, pessoal? Acho que esse exemplo foi bom, né? Foi bem tranquilo. Usei duas propriedades para chegar no resultado que eu queria. O próximo exemplo é uma transformada de Fourier inversa. Aqui já vai ser a mesma abordagem que a gente vai usar no próximo capítulo, no método de expansão e fração parcial. Quem fez sistemas lineares já estudou o método de expansão e fração parcial. Tá? Esse método a gente já vai estudar mesmo no próximo capítulo. Tá? Por enquanto, a gente não vai estudar exatamente isso. Tá? É só um exemplo aqui. Tá? Então, para saber isso aqui, eu não sei quem é isso aqui. Não tem na tabela, mas eu posso quebrar dessa forma aqui. Ó. Certo? Posso quebrar dessa forma. Pessoal, como é que ele achou esse A menos B? É simples. Ele chamou isso aqui tudo de um certo, sei lá, P, e isso aqui tudo de um certo Q. Tá? Aí, botou em denominador comum. Né? Em cima vai ficar o P multiplicado por esse 1 menos B exponencial j ômega. E o Q vai ficar 1 vezes 1 menos A exponencial j ômega. Aí igualou isso a 1. Tá? E achou o P e o Q. Tá? Ok? Façam essas continhas aí. Tá? E aí chegou nisso aqui. Agora, esse aqui a gente sabe quem é. Olhando na tabela, é esse par aqui, o número 4. Como eu já falei, vai ser muito utilizado justamente por conta da expressão em fração parcial. Então, chegamos aqui. Mais outro exemplo. Agora eu tenho um filtro passa alta. Passa alta. Só que não é um filtro passa alta como a gente viu que tem ganho unitário. Ele tem um atraso agora. Esse é um filtro que rejeita todas as frequências menores do que ômega c e todas as frequências maiores do que ômega c, ele deixa passar só que com um atraso igual a ND. Isso aqui a gente já viu o atraso ideal de ND. Não esqueçamos, é importante. Tá? Então, como é que eu vou fazer? Olha, eu já sei quem é do passo abaixo ideal. A gente já viu isso, né? Ele vai expressar isso aqui em termos do passo abaixo ideal. Tá aqui, ó. 1 menos o passo abaixo ideal dá o passo alto ideal. Certo? Esse entre parênteses aí. E multiplicando por isso aqui, eu tenho essa função aqui. Ó, ele fez isso. E aí aplicou a linearidade e aqui ele aplicou o deslocamento no tempo, né? Isso aqui vai dar 1.
o low pass, né? Isso aqui vai dar, desculpa, a transformada de Fourier inversa, isso aqui vai dar isso aqui, ó, um impulso deslocado. Lembrando aqui, ó, propriedade, transformada de Fourier de um impulso deslocado dá uma exponencial complexa. Tá? Muito importante isso. Então, isso aqui vai dar esse impulso deslocado, isso aqui, né? Cadê a mãozinha? Tá aqui. Isso aqui vai dar isso aqui. E isso aqui vai dar o passa baixa. Agora, isso aqui já é a propriedade do deslocamento, multiplicação por exponencial complexa na frequência, dá o deslocamento no meio do tempo. Então, dá o filtro passa baixa, que a gente já viu lá em outro exemplo. Dê uma olhada aí no exemplo do passa baixa ideal, mais para cima. Né? Isso aqui é o passa baixa ideal deslocado de ND. Então, isso aqui vai dar o impulso deslocado, isso aqui vai dar o passa baixa ideal deslocado de ND. Então, isso aqui é a resposta ao impulso do meu passa alta ideal com um atraso em ND. Se eu quiser o passa alta ideal sem o atraso, eu boto ND igual a zero. Tá? Ok? E aquela mesmas observações que eu falei para o passa baixo vale para o passa alto. Ele é não realizável. Ele é duplamente infinito para a direita e para a esquerda, portanto não causal. Além de ser absolutamente somável. Tá? E aqui tem um negócio bacana, nesse 2.29, é o último, né? O último exemplo, que é determinar a resposta a impulso de uma equação de diferença. Então, eu dou essa equação de diferenças aí, eu vou fazer alguns exemplos assim, tá? Mas eu vou fazer não, né? Eu passei para vocês na lista, tá? Vocês podem me tirar dúvida, mas na lista tem alguns exercícios assim, tá? Eu falo como se eu estivesse em sala de aula. Se eu tivesse em sala de aula, eu ia fazer alguns exemplos. Aqui eu passei para vocês e vou esperar as dúvidas. Né? Mas uma das coisas que é importante saber eu dou a equação de diferenças, você, a partir da equação de diferenças, sabe quem é a resposta a impulso ou sabe quem é a resposta em frequência. É importante saber essas três representações, equação de diferença, resposta a impulso e resposta em frequência, saber passar de uma para outra. A resposta a impulso para a resposta em frequência é só tirar a transformada de Fourier. Beleza. Tá? Mas da equação de diferença, como achar a resposta a impulso ou a resposta em frequência a partir da equação de diferenças? Né? Tá aqui, ó. Eu vou aplicar aqui a transformada de Fourier. Aliás, ele fez o que aqui? Ele só substituiu o x pelo impulso, né? Se a transformada de Fourier... desculpa. A resposta a impulso é a entrada quando x é impulso. Então, ele botou aqui onde tinha x, ele botou impulso. Onde tinha H, ele botou a resposta. Onde tinha Y, ele botou o H. Né? Ok? Entrada, impulso, saída, então, chama resposta de impulso. Aí aqui ele calcula a transformada de Fourier usando a propriedade do deslocamento no tempo. Essa propriedade... Deixa eu diminuir, está muito grande. Essa propriedade do deslocamento no tempo aqui, ó. A propriedade 2. Tá? Propriedade 2 aqui. Voltando aqui. Tá? Então, ó, o transformado de Fourier do H do Hzinho vai dar o Hzão, vai dar menos o meio, ó, o H de N menos 1. Então, o H de N menos 1, usando a propriedade do deslocamento, vai dar o Hzão vezes exponencial de menos J ômega. Aqui o atraso é de 1, então fica menos J ômega. Aqui vai dar a transformada de Fourier do 1, do delta é um 1, lembrando, né? A transformada de Fourier do impulso é uma constante, e de um impulso deslocado de 1 é esse exponencial aqui, ó. Olha na tabela, tá? Se tivesse um H de N menos 2 aqui, se essa equação de diferença fosse maior, tivesse mais Y de N menos 2, aqui ia ter um mais H de exponencial de J ômega vezes exponencial de menos 2 J ômega. Aqui é 1 porque é só um atraso de 1. Esse exponencial aqui podia ter exponencial de menos 2 J ômega, menos 3, dependendo dos atrasos. Ele botou em evidência e achou isso. Então, isso aqui isso que eu acabei de fazer. É como achar a resposta em frequência a partir da equação de diferença. É assim que vocês vão fazer. Tá? Vão ter exemplos assim. Eu vou daqui a pouco mostrar quais exemplos são assim. Vão ter exemplos na lista de exercícios. Vocês façam, que é uma coisa importante de saber. Estou dando a dica, hein? Presta atenção. Tá? E se vocês repararem na equação aqui, essa 182, 183 com a 180, se você olhar, os coeficientes que estão aqui em cima, 1 e menos 1/4, é justamente esses dois coeficientes aqui, ó, da equação de diferença. 1 e menos 1/4. E aqui embaixo, aqui os coeficientes 1 e menos 1/2 são justamente esses dois aqui, ó, 1 e menos 1/2. Isso sempre vai ocorrer. Quando eu transformo a equação de diferenças na resposta em frequência, sempre vai ter uma coisa desse tipo aqui, onde os coeficientes vai ser um polinômio em potências do tipo exponencial de menos J ômega, exponencial de menos 2J ômega, exponencial de menos 3J ômega,
E os coeficientes aqui do numerador são os coeficientes, os BKs que multiplicam x. Certo? E os coeficientes do denominador, que também vai ser um polinômio desse tipo, em um exponencial de menos j ômega, exponencial de menos 2j ômega, e assim vai, são os seus coeficientes do y, são os AKs. São os mesmos coeficientes sempre. Tá? Então é assim, na verdade, com o tempo, você bate o olho na equação de diferença, você sabe quem é a resposta de frequência. Só pegar os coeficientes, não precisa fazer isso toda a vida. Você vai fazer as primeiras vezes, mas depois, se você fizer os exemplos direitinho, você vai reparar nisso. Tá? Ok? Eu vou botar um vídeo também, só fazendo alguns exercícios, tá bom? Sobre esse capítulo aqui. Certo? E aí, pronto, daqui para achar a resposta, ele vai mais adiante, ele acha a resposta a impulso. Eu posso quebrar, ó, daqui eu quebrei para cá, ó, e aqui eu sei quem é. A transformada de Fourier eu olho na tabela, tem lá na tabela essa transformada de Fourier aqui, ó, é aquele A elevado a N de N, né? E esse aqui é o mesmo, só que multiplicado por menos 1/4 e atrasado de 1. Então esse aqui, ó, é o mesmo que eu multipliquei por menos 1/4 e atrasei de 1. Ó, multipliquei por menos 4 esse de 1. Então no final eu tenho isso. Certo? Ok, pessoal? Beleza? Então, com aqui a gente termina esse capítulo 2 do livro do Reiki, né, Discrete Time Signal Processing. A gente não vai ver essa parte 10. Ok? Deem uma olhada nos exemplos, deem uma olhada nos códigos do MATLAB, façam a lista que eu passei, tá? E eu vou colocar um outro vídeo com alguns exercícios. Vai ser um vídeo menor em que eu vou fazer alguns exercícios aqui dessa lista para vocês, tá bom? Abraço.